Senhores, mais uma vez, tratando do assunto caldeira, hoje eu gostaria de explicar com detalhes a questão do sobreaquecimento da caldeira e o que pode provocar esse sobreaquecimento. Então, a primeira ideia que os senhores têm que fixar é que o sobreaquecimento vai acontecer. Eu estou me reportando sobre uma caldeira flamo-tubular. Vai acontecer exatamente quando aquele volume crítico que eu já expliquei em situações passadas, que é a camada d'água que fica sobre os tubos da caldeira, é ameaçado. Então, quando isso acontecer, a caldeira está correndo risco de sofrer um sobreaquecimento, desde que essa camada d'água termine e comece a descobrir os tubos. Então, senhores, acontecendo isso, o que é que vai acontecer? Esses tubos, que é exatamente onde circulam os gases quentes, está lá os gases quentes dos passes da caldeira continuando a circular. Então, a quantidade de calor desprendida ali é muito grande. Não vai ter mais a água para trocar esse calor. Então, todo o ambiente interno, que eu já expliquei para os senhores, que é a câmara de vapor, vai agora aquecer de forma abrupta. Então, vai elevar uma temperatura muito grande, porque nessa hora você não tem mais a bomba para compensar a camada d'água, que eu chamo camada limite, que é uma camada de segurança da água que fica sobre os tubos. Por isso a caldeira avisou que entrou em nível crítico. E considerando que a bomba está quebrada, não dá mais para repor a água, e muitas vezes você não tem nem tempo de acionar o injetor, que é exatamente o dispositivo que vai ainda aproveitar o vapor no interior da câmara de vapor, e através de um processo de mecânica dos fluidos, que eu já expliquei em falações passadas, vai compensar essa água utilizando o injetor. Mas suponha que você não tenha injetor, você não tem mais bomba, então a tua caldeira vai entrar em sobreaquecimento. Senhores, nessa hora a chapa da caldeira, tanto do costado, tanto dos espelhos, entra em, diria assim, fragilidade. Então essa chapa aquecida, ela não vai ter mais a característica metalúrgica de quando se calculou essa caldeira, que se tinha como uma base uma curva de aquecimento. Foi nessa curva de aquecimento que nós calculamos a PMTA, a pressão máxima de trabalho admissível. E essa curva, nessa temperatura, corresponde a uma tensão admissível do material. Então, quando se faz o cálculo da PMTA, com base nessa curva de temperatura, nós chegamos à conclusão que a PMTA é, vamos supor, 10 kgf por centímetro quadrado. Então a caldeira pode trabalhar até aquela temperatura que foi calculada a PMTA sem nenhum problema. Agora, senhores, quando a temperatura daquela curva que foi calculada a PMTA foi superada, eu posso afirmar para vocês que essa tensão admissível naquele instante daquela chapa cai. Essa tensão admissível caindo,
a PMTA original não vai ser mais a mesma. Então a PMTA real naquela temperatura cai, porque a tensão admissível das chapas cai com a temperatura. Então, nesse instante, pode ser que a pressão interna supere essa PMTA, que não é mais a PMTA original. Então, senhores, está explicado. É dessa forma que a caldeira pode entrar em risco de explosão. Porque os senhores sabem que a PMTA diz respeito a o que nós chamamos de pressão máxima de trabalho admissível. Então a PMTA não pode ser superada. Então está explicado como a caldeira está com a chapa extremamente aquecida, a curva de PMTA para a qual ela foi projetada, que atende até aquela temperatura, não é mais aquela. É uma temperatura muito maior em função do sobreaquecimento. Então a PMTA real cai e a pressão interna continua grande, a pressão interna do vapor, porque ninguém consegue tirar a lenha lá da fornalha, ou combustível sólido, seja qual for. Então nessa hora, a pressão interna é muito maior do que a PMTA. E a caldeira entra sim, senhores, em risco de explosão.